Bom dia, que a graça do Senhor seja com todos. Irmãos, podem abrir suas Bíblias no Evangelho de Mateus 26, a partir do verso 26. Nosso estudo hoje começa com a ceia do Senhor. E a ideia nossa é trazer alguns estudos, algumas mensagens, pregações sobre esse momento de Cristo, que antecede a sua crucificação e depois a sua ressurreição. Tá? São 3 fins de semana, pelo menos acho que 5 ou 6 mensagens. Como estava aberta a última mensagem, eles lá para a gente colocar sobre a ascensão. Acho que vai ficar bom nesse processo, a ascensão de Cristo. A gente meditar no último domingo do dia 20. Tá bom. E hoje, então, vamos ler a partir do verso 26, que fala sobre a ceia do Senhor. Nós cantamos aqui, talvez seja uma boa música, se houver tempo no final para a gente cantar, porque fala daquela reunião final com o Senhor Jesus Cristo, para todo sempre. Diz assim a partir do verso 26 de Mateus 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando um cálice, rendeu graças e o deu a eles, dizendo: bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramada em favor de muitos, para perdão dos pecados. Mas digo-vos que desde agora não mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo convosco no reino do meu Pai. E depois de cantar um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. O nosso texto, meus irmãos, então reservado, é esse aí, para essa manhã, para a gente falar um pouco sobre a ceia do Senhor. Mas é importante nós falarmos sobre a ceia do Senhor, voltando um pouco aqui no próprio texto, e lembrarmos o significado, então, também da Páscoa, porque ele faz menção da Páscoa em todos os evangelhos, ele vai fazer essa menção da Páscoa. E pensando no sentido de que Páscoa não é ceia do Senhor. A gente tem que pensar na Páscoa como uma ordem de Deus temporária, educativa, preparativa, mas que ela teve um tempo de duração. Por quê? Porque nós fomos criados dentro de o nosso país, ele cresceu em torno de um cristianismo que olhava para a Páscoa como uma celebração. Então fazia uma mistura da Páscoa com a ceia. O mesmo cristianismo que falava da ceia, que fala da ceia, falava também da Páscoa e incentivava a Páscoa. A Páscoa ela não é, de fato, mais uma celebração existente no meio do cristianismo. Ela foi encerrada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele celebra aquela Páscoa com aqueles rapazes, aqueles homens ali, mas depois ele vai instituir a ceia do Senhor. Então, no verso 17 até o 19, ele diz assim, vocês estão com a Bíblia aberta, é só acompanhar. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade ter com certo homem e dizei-lhe, o mestre manda dizer: o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa naquele momento, Então tudo, meus irmãos, aqui está acontecendo de forma muito rápida, eu diria impressionante. O ministério de Jesus se deu em 3 anos, então foi rápido. O que aconteceu em 3 anos com Jesus? Dá para você imaginar? Então tem 4 evangelhos testificando o ministério de Jesus Cristo. Tem as palavras de Paulo, que entra como um abortivo, um discípulo de último momento, que testemunha também de Jesus Cristo. Então, em 3 anos aconteceram muitas coisas, só que agora nós estamos falando dessa última semana, e de uma forma muito especial, específica, do último dia. No outro, ele já será preso, nesse dia ele será preso, no outro já será crucificado. Então é muito rápido, é uma coisa impressionante. A gente aqui está na quinta-feira, a Páscoa, e é chamado também do dia, é o dia 14, é o dia dos pães asmos. Aqui faz referência, mas lá também no Antigo Testamento faz essa referência ao dia dos pães asmos. São os pães sem fermento. É o dia 14 do mês de Nissan, no calendário hebraico,
que é o mês que Deus instituiu para a celebração da Páscoa judaica. Esse é o primeiro mês religioso do calendário judaico. Lá em Êxodo 12, você vai encontrar muita informação sobre isso. Então Deus ordena que eles celebrem a Páscoa nesse dia, lá em Êxodo. Lá, assim que eles saem do Egito, Deus dá essa ordem. Para essa celebração da Páscoa, ela tinha um propósito. Tinha que haver um cordeiro de um ano, macho, sem defeito. Lá diz ainda que ele deveria ser separado 4 dias antes do dia 14. Ele tinha que ser separado especificamente para isso. Esse cordeiro não poderia servir para mais nenhuma outra coisa, mas separado para a Páscoa, para a celebração da Páscoa, 4 dias antes, no dia 10 do mês, então, de Nissan. Ele era, logo nesse dia, então, ele era sacrificado na área externa do templo, na parte externa do tabernáculo, naqueles dias, né, que seria o tabernáculo, aonde se sacrificava os animais em sacrifício agradável a Deus. Logo depois do sacrifício, pelas mãos dos sacerdotes, dos levitas, eles eram levados pela família. Cada família passava lá, era sacrificado lá no lugar de sacrifício. As famílias levavam esse cordeiro para a sua casa quando ele era assado e era comido pela família. Mas tudo isso estava relacionado então com o livramento, o grande livramento que Deus operou lá no Egito. Lembra quando Deus ordenou para a família dos judeus? Olha, façam isso, né? Matem um cordeiro, pegue seu sangue e marque as entradas das portas. A entrada, normalmente era uma entrada da porta da sua casa, marque com sangue, porque essa casa não seria visitada pela morte dos primogênitos. Coisa terrível que aconteceria. Era um ato de quê? Uma ordem de Deus, uma necessidade, então, de obediência. Esse sangue desse cordeiro que era sacrificado, então, lá no pátio externo do templo, esse sangue a família botava também em ato de celebração em volta dos umbrais da sua casa também. Sua família levava o sangue e colocava lá. O que Jesus, então, meus irmãos, está dizendo aqui com os seus 12 discípulos, nesse primeiro momento que nós estamos falando da Páscoa, é a celebração pascal. Ele está se reunindo com ele aqui para celebrar a Páscoa. Havia cordeiro, havia os pães asmos ali com Jesus e os discípulos, haviam as ervas amargas para essa celebração. É isso que estava acontecendo nesse primeiro momento que ele reúne os discípulos. Algumas coisas que precisamos observar, então, quando se tratava da Páscoa. Eu não estou extraindo todos os textos, tá? Mas a Bíblia nos ensina isso. Algumas coisas que devem ser observadas quando se celebrava a Páscoa. Primeiro, é somente para os circuncisos. Aqueles que eram circuncidados, o homem fazia parte. A circuncisão era a forma de fazer parte do povo de Israel. Mais do que isso, era uma aliança com Deus. Então tinha que ser circuncidado. Todo homem era circuncidado. Então, era somente a Páscoa para os circuncidados. Aqueles descendentes que fizeram uma aliança com Deus desde lá de Abraão. É uma comunidade pactual. Só a comunidade pactual poderia participar, então, do momento da Páscoa. Gênesis 12, Gênesis 15, a gente vai ver esse pacto de Deus com Abraão e depois ele é seguido e ordenado para o povo de Deus também. Outra coisa, a celebração ela é feita unicamente por cada família do povo judeu. Embora havia a representação do todo através das famílias que se reuniam, as famílias do pacto. Uma outra coisa, dentro desse mesmo contexto, o cordeiro ele não podia sair da casa, ele não podia ser comido em outro lugar que não fosse a casa e aquela família, porque tinha todo um sentido, tinha toda uma aplicação para eles, tinha todo um ensino, uma didática de Deus também, uma ordem. Então não podia ser levado para outro lugar. Se levasse para outro lugar, perdia
todo o sentido e o que Deus tinha de fato ordenado e ensinado. Os ossos do cordeiro não podiam ser quebrados. Isso é importante, porque nós vamos ver isso repetido depois nos Salmos, mas depois também lá em Jesus Cristo, que eles não quebram os ossos dele, mas quebram os ossos dos ladrões que estavam ao lado de Jesus Cristo. Porque a ideia, meus irmãos, de casa, de não quebrar ossos, é muito forte a questão aqui de unidade. Deus está nos ensinando também que há uma unidade em torno dele. E o corpo, os ossos não quebrados também representavam essa unidade do próprio corpo de Cristo, que depois vai ser a igreja, vai representar esse corpo de Cristo em sua unidade. Uma outra coisa que vale a pena a gente perceber antes de falarmos do texto. A ceia, então, ela vai substituir a Páscoa. E ela deverá ser praticada somente pelos purificados. E vocês vão me entender um pouco sobre isso. Ainda não é o texto da ceia. De 20 a 25 ele fala assim, chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. Aqui ainda é Páscoa, tá? E enquanto comiam a Páscoa, declarou Jesus, em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar, porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu, o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou, acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus, tu o disseste. Bem sarcástico, Judas. Aqui, meus irmãos, eles ainda estão celebrando a Páscoa. Mais adiante que nós vamos ver que ele vai entrar no momento da ceia. Aqui está celebrando a Páscoa. Na sequência, aí sim, ele vai ressignificar. Ele vai ensinar o que ele espera, o que ele quer a partir de agora. Ele espera dos seus discípulos e da sua igreja. Porque então, meus irmãos, com os discípulos ali, a partir daquele momento que vai ser a ceia, eles deixam de ser então as famílias judaicas, representada pelos circuncidados externamente, a circuncisão é um ato externo, e passa a ser a reunião dos cristãos, os circuncisos de quê? De coração. O cristão ele não tem sinal no corpo para mostrar que ele é crente. É um sinal no coração, que Deus opera isso pelo poder do Santo Espírito. São os limpos pela palavra de Cristo. João faz essas ênfases maravilhosamente no capítulo 13, no capítulo 15. No capítulo 13 ele vai usar a expressão que nem todos estavam limpos, lá no 13:10. Mas quando chega no 15, ele vai dizer, vocês já estão limpos pela palavra que lhes foi anunciado. Essa maravilha da palavra de Cristo que levou esses homens a terem suas vidas transformadas. Esse, de fato, é o Filho de Deus. Esse é o Messias. A declaração de Pedro em Mateus 16 é maravilhosa. E assim vai ser João Batista mais atrás, traz o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa compreensão pelo que Jesus os ensinou por meio da sua palavra, os levou a uma transformação de vida. Assim, meus irmãos, ainda que possamos enxergar com clareza Judas, aqui nesse texto mesmo, aqui menos um pouco, mas no contexto geral, como traidor, e aqui nos parece apontar por isso, mas quando ele fala, é o que mete a mão no prato comigo, poderia haver outros ali, por mais que fale, é o que mete a mão no prato, muitos estavam metendo a mão no prato naquela hora. Mas talvez a ênfase de Jesus ali não seja falar, é esse homem aqui, é Judas. Não, ele talvez não fosse essa a preocupação. Talvez fosse mais. Alguém que come conosco, alguém que está na nossa roda, alguém que se diz cristão, que canta, que adora, que anda, que convive. Esse me trairá. E eles vão ficar com esse pensamento, por certo, nas suas mentes. E aí vem as perguntas, sou eu? Sou eu? Judas também fala, Ele não vai ficar atrás. Ele não vai ficar quieto nessa hora, Por acaso sou eu, Senhor? Mas João, o evangelista, ele traz uma sequência muito interessante.
que aponta para Judas Iscariotes de uma forma mais clara, ou seja, ele participa desse momento, é ele identificado, e ele não vai participar da ceia, ao que tudo indica. Lá em João 13, 26, diz assim, é aquele a quem eu der o bocado molhado, talvez um pouco mais refinado aqui, a indicação de que é Judas, mas pode ser, muitos podiam estar recebendo de Jesus. O bocado molhado, pão molhado com algum tipo de molho, ervas amargas, né? Formavam um molho que eles molhavam o pão e comiam o pão da Páscoa. Mas em João 13, 27, ainda nessa celebração da Páscoa, lá em João, Jesus ordena a Judas que o que pretendes fazer, faze-o depressa. Agora Jesus foi bem direcionado. Faz depressa. Jesus sabia. Isso não era uma coisa escondida de Jesus Cristo. Deus o revelou ao Senhor Jesus Cristo, por certo. E no 13:27 e no 13:30, mostra então, e tendo Judas tomado o bocado, ele saiu logo, e era noite, né? Então, meus irmãos, todo esse momento que acontece aqui, aponta para um Judas que, logo após, né, Jesus vai celebrar a ceia com os seus discípulos. O fato de Judas não estar na ceia, porque é uma discussão que tem metros e metros de livros escritos, eu fico nessa condição, eu creio plenamente que ele não participou, porque estaria bem fora de todo um contexto do significado da ceia do Senhor para a igreja de Jesus Cristo, para os salvos, para os purificados. Ele vai embora, ele não participa. Depois eles entram na ceia. Lucas é o único que deixa um pouco mais dos quatro evangélicos, Lucas vai deixar mais duvidoso, parece. Lucas mistura ali tudo como se fosse a ceia do Senhor unicamente. Todos são unânimes em entender que Lucas, nesse aspecto, ele não estava preocupado com a cronologia, mas com o fato, com a história, com o acontecimento. Vamos então à ceia. A ceia do Senhor, um memorial físico com benefícios espirituais. Um memorial mente físico com benefícios espirituais. Aí nós lemos o texto, os irmãos acompanhou enquanto eles comiam, tomou Jesus o pão e abençoando, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, tomai, comei, este é meu corpo. A seguir tomou um cálice e tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Aí ele faz a proclamação, né? O sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Então, momentos distintos aqui. Ceia, Páscoa e ceia. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. A nossa confissão de fé, que acabei de citar agora há pouco, no seu artigo 14, ela falando sobre a ceia do Senhor, ele põe batismo e ceia do Senhor porque estão relacionados. O batismo é a forma de você fazer parte do corpo, né? Então, ele começa dizendo que o batismo ele é pré-requisito à comunhão dos santos e ceia do Senhor, na qual a ceia, os membros da igreja, pelo uso sagrado do pão e do vinho, eles devem comemorar juntos a morte de Cristo por amor, precedido sempre por solene autoexame. É isso que está na nossa confissão de fé que nós subscrevemos. Enquanto eles comiam a Páscoa, então, aquele cordeiro, o animal que foi sacrificado para aquele propósito, Jesus ordena aquela que passaria a ser então a celebração cristã. Ele começa o que nós chamamos de instituição da ceia do Senhor. Não mais a Páscoa, mas agora então a ceia do Senhor. Não mais o sacrifício de um animal, o cordeiro de 1 ano sem defeito, mas agora o Filho de Deus, como homem e sem pecado, a quem João deixou claro, né, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele seria esse cordeiro substitutivo, nos substituiria. Segundo John Stott, Jesus estava dando ordens para o seu próprio culto memorial. Eu desejo que seja assim. E para a celebração da ceia, ele toma primeiramente o pão como elemento que representa o seu corpo. Ele toma o pão. Então há uma distinção aqui. Aquilo que eles comiam
na celebração da ceia da Páscoa, agora Jesus vai fazer uma distinção e trazer o pão e o vinho, agora como elementos que vão apontar para ele, o Cordeiro de Deus, ele como esse Cordeiro de Deus. Não mais o sacrifício de um animal, agora é o Filho de Deus que está morrendo na cruz. E para a celebração da ceia, ele toma primeiramente esse pão. Na sequência, ele toma o vinho, que representaria o sangue de Cristo. Os evangelhos identificam Jesus tanto como o pão de Deus, a gente pode ver isso em João capítulo 6, por exemplo, o pão que vem do céu e que vai alimentar, e que vai tirar a fome para sempre daquele que crê. Esse é o sentido de Jesus como pão de Deus. Mas ele fala que Jesus também é a videira. Em João 15, ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos dessa videira. Mas agora essas mesmas figuras vão ser usadas como símbolo memorial para os que creem. Tanto o pão quanto o vinho, o suco da videira. Isto é o meu corpo, este é o meu sangue, simbolicamente, representativamente, porque Jesus estava diante deles ali com isso, com essas coisas nas mãos. Por sua ordem, ele levantou, tomou-as em suas mãos, e ele agora se dirige num processo de adoração a Deus e ordena isso aos seus discípulos. Pensando na Páscoa, meus irmãos, ela apontava para o poder de Deus diante de Faraó. A Páscoa ela vai simbolizar a grande vitória de Deus, o Deus como único Deus, o grande Deus, ele foi vitorioso diante de Faraó. E houve então a libertação do cativeiro ali no Egito. Estavam escravizados, sofrendo, e por promessa eles foram libertos. É a saída e a constituição de um povo chamado agora como povo de Deus. Deus tem essa questão relacional. Deus não é um Deus distante. A história, dos deuses nos diz que naquele tempo dos egípcios mesmo, e antes disso, Gênesis, aqueles tempos de Gênesis, como os povos viviam, eles serviam seus deuses com grandes salvas, cheias de alimento, de coisas maravilhosas que chegavam e botavam diante daquele Deus, e essas coisas estragavam. Elas apodreciam, mas eram deuses exigentes. O nosso Deus nos serve. Ele é diferente de todos os deuses. Então, todo esse processo de libertação ali do Egito sempre fez muito sentido. Mas o povo judeu, eles foram ensinados a enxergar como sombra tudo aquilo que estava fazendo, principalmente com relação à Páscoa. Eles tinham que olhar isso como sombra de algo maior que Deus ainda tinha para eles mais adiante. E eles foram ao longo do tempo ensinados dessa forma. Eles foram ensinados a perceber a realidade da redenção necessária, a redenção definitiva de Deus. Eles foram ensinados. Essas coisas não eram simplesmente celebração por celebração. Não era simplesmente um memorial para morrer como um memorial. Eles tinham sentido. E o sentido apontava lá para frente, como nós cantamos e lemos aqui, cantamos aqui, que a ceia ela aponta lá para frente, quando nós nos reuniremos com Deus para sempre. Se nós perdermos isso de vista, a ceia passa a ser simplesmente uma celebração local. Um encontro da igreja, mas sem sentido. Deus ensinava o povo a olharem lá para frente. Algo maior eu estou preparando, uma libertação maior eu estou preparando para vocês. Eles foram então ensinados a perceber. E seria através da libertação do nosso pecado, por meio desse Cordeiro encarnado. E esse povo seria então um povo regenerado. É o povo de Deus. Mas tem que enxergar o Cordeiro de Deus, não o Cordeiro pascal. Mas na Páscoa tudo havia sentido, sim, mas sempre seria provisório. Sempre provisório. E o problema então é eles não terem percebido a obra maior de Deus, mesmo diante das palavras dos profetas. Sabe quando Deus está nos falando, nos falando, nos falando? Sabe quando o Evangelho está nos ensinando, nos exortando?
nos direcionando, mas muitas vezes nós não queremos tudo para nós. Queremos parte do Evangelho. E não existe maneira de agradarmos a Deus pela metade, ainda que Ele nos considere por causa de Jesus Cristo. Moisés, Samuel, Davi, Jeremias 31, fica muito claro. Jeremias 31, 31, deixa claro. Eis que firmarei convosco uma aliança nova. Jeremias está falando quase que próximo, 600 e poucos anos antes, que o Messias está chegando. Eles sabiam disso. A Páscoa, então, ela se encerra. Porque o Cordeiro perfeito, o Cordeiro sem mácula, já chegou. E em breve ele vai morrer. Né? Ele vai morrer para formar um povo. O povo, agora sim, o povo da aliança, convidado a sentar-se à mesa por esse Cordeiro, por meio desse Cordeiro e com este Cordeiro. Esse é o sentido da nova aliança. E o que Jesus está falando então da ceia é que esse povo que foi chamado a formar a nova aliança é o povo que vai celebrá-lo até o dia que o fará eternamente no céu. Esse é o propósito. O Cordeiro ressurreto. Assim, com a morte do Cordeiro, que é Jesus Cristo, morre também a Páscoa judaica. E os judeus que nos perdoem, né? Mas eles continuam presos ainda nessas celebrações. E às vezes, meus irmãos, muitos cristãos ainda estão presos nessas celebrações pascal. Elas tiveram seu sentido. E elas têm aplicações para as nossas vidas maravilhosas, todo esse ensino. Mas nós celebramos a ceia do Senhor. Jesus, então, ele desejava ser lembrado por sua morte, por meio, então, do pão e vinho. Ato que vai ser perpetuado pela igreja através da ressurreição de Cristo. O novo alcance, então, implica agora não mais nas famílias judaicas, como representativas de todo o povo judeu, mas agora a família cristã. Eu, você. A igreja devidamente constituída pelos que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Não pode haver aqueles que participam da ceia que não tenham sido lavados pelo sangue do Cordeiro. A ideia de purificados que Jesus vai usar em João 13, em João 15 e outras referências. Purificados, limpos pela obra do Cordeiro. Cada igreja, então, ela forma parte de uma família maior, que é o corpo de Cristo, em todo o mundo, em todas as eras. Ela foi se formando em torno do Cordeiro que é Cristo. O pão e o vinho são intencionais, e eles apontam para a centralidade do Cordeiro e de mais ninguém. Esse Cordeiro, ele será morto, mas ele reviverá. Lembra? O contrário do Cordeiro da Páscoa. Não quebrava os ossos, mas ele não tinha mais vida. Terminava ali aquele Cordeiro. Esse reviverá. Seus ossos não serão quebrados. E se fossem, por permissão de Deus, seria restaurado. Esse reviverá. E é ele que nós vamos então seguir como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E todo esse processo da ceia, diferentemente da Páscoa, passa a ter um sentido estritamente simbólico. Só que com um grande, pleno benefício espiritual. É simbólico. Mas a sua aplicação, a sua profundidade espiritual é imensurável. Porque há aplicação. A gente não tem que ficar separando. É simbólico, é físico, é espiritual. Tudo isso está acontecendo com benefícios espirituais para a nossa vida. John Piper, ele nos lembra que, abre aspas, a participação na ceia do Senhor envolve um ato físico, comer o pão e tomar o cálice. Mas ele diz que envolve também um ato mental, trazer à memória a obra histórica de Cristo em libertação de nossos pecados. Mas, por fim, um ato espiritual, que difere a igreja de qualquer outra celebração semelhante. Porque a igreja, ela vive isso.
Isso faz parte daquilo que Cristo fez nela mesma. Nós fomos transformados. Houve todo um processo, algo sobrenatural. A igreja, ela celebra a ceia. E é uma celebração diferente. Ela envolve o sobrenatural. Talvez haja algum tipo de celebração semelhante que não tenha nada a ver. Então, todos esses momentos estão presentes na ceia do Senhor. Os que celebram, meus irmãos, são os redimidos por Cristo. São aqueles que participam da sua graça. Ambos os elementos, pão e vinho, eles trazem uma aplicação prática de vivificar através do renovo que produzem em nós. Vida e alegria. A ceia não é um encontro morto. Tem todo um sentido. Jesus determinou que fosse dessa forma. Que fosse assim. E sendo assim, nós estamos obedecendo a Cristo quando nós celebramos a ceia do Senhor. Por isso todos devem comer e beber. Bebam dele todos, comam dele todos. Não parte da igreja. Toda a igreja é convidada pelo Senhor Jesus Cristo a essa celebração. O pão no memorial como corpo que substitui o cordeiro, o corpo do cordeiro perfeito que nos substitui. E o vinho no memorial como sangue purificador do cordeiro sem pecado, para perdão dos nossos pecados, porque o texto fala sobre isso. Que é a maior promessa da aliança. Tirar o pecado do homem, libertá-lo dos seus pecados. John Piper, novamente citando, nos lembra da forma em como, sendo cristãos, nós devemos participar da ceia. E ele diz que no ato da ceia, abrindo aspas novamente, nós trazemos para as nossas vidas o que aconteceu com Cristo. Pela fé, por confiar em tudo que Deus é para nós, em Jesus, nutrimos-nos com as bênçãos que Jesus obteve para nós quando Ele sangrou e quando Ele morreu ali na cruz. A ceia precisa nos inserir nisso, como cristãos. Não é simplesmente um comer e um beber. Tem todo um significado para nós cristãos, redimidos, transformados pelo poder de Deus. Eu particularmente, meus irmãos, eu creio que é como se nós estivéssemos afirmando o seguinte: nós precisávamos disto. E que bom que o Senhor nos proporcionou isto. Porque se Cristo não morresse na cruz, nós não teríamos celebração, nem o que celebrar, que nos deu alegria, e muito menos esperança para aguardar. Não tínhamos nada disso para nós. Então, por essa celebração contínua, a igreja jamais se esquecerá da razão pela qual ela existe. Fazer isso, em memória de mim, fazer continuamente. Ela nunca vai esquecer. Por que você existe? Olha o pão, olha o cálice. Fale isso para os seus filhos. Ensine para eles isso. Aí, as palavras de Jesus na ceia, elas não foram apenas palavras sentimentais, como se pedindo para que as pessoas com esses elementos não se esquecessem dele, não se esqueçam de mim. Olha, toma esse pão, toma esse cálice, aí vocês não vão se esquecer de mim. Jesus não está pedindo isso para nenhum de nós, mas para que nos apropriemos de forma pessoal dos benefícios da sua morte, mas não como espectadores, mas como participantes. A ceia, ela não tem lugar para espectadores. Ela precisa entender e participar. Não pode participar sem compreensão. Mas não é lugar de espectadores. É o lugar que os adoradores se reúnem e adoram a Cristo, e adoram a Deus nesse processo da ceia. É um chamamento para alimentarmos nosso coração com Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Assim, se você comparece à ceia do Senhor,
Aí, lembrando das palavras de Paulo, porque aqui, meus irmãos, o texto ele é bem sucinto e claro. Os elementos, como foi feito. E a gente vai vendo os contextos para nós compreendermos como isso se aplica à igreja. Mas se você comparar essa ceia do Senhor de uma maneira desdenhosa, insensível, e até mesmo imprudente, essa atitude não discerne a seriedade daquilo que aconteceu lá na cruz. Você não está discernindo essa seriedade. É como se você estivesse perdendo a sua vida. Uma adoração, uma prática sem compreensão, sem valor para você, tanto faz como tanto fez, você perde a vida. Passa as grandes oportunidades dos ensinos de Deus, para mim particularmente, ou para você. Ele termina dizendo que a celebração se dará, que eu quero fazer algumas observações. Essa celebração se dará pela igreja até que Jesus entre conosco em uma comunhão eterna e festiva, no reino do Pai. É isso que nós estamos fazendo quando celebramos a ceia. Porque hoje nós não temos o Cordeiro conosco, assentado aqui. Nós o temos pela fé. Mas um dia nós o teremos pessoalmente, presencialmente. É isso que ele está dizendo. Que quando você celebra a ceia, você está dizendo, olha, eu desejo isso para mim. Eu acredito no que foi feito. Eu sei o poder de transformação que tem em Cristo Jesus como boa nova. E eu sei o que há separado para mim. Senão, vai ser uma celebração, apenas um ato físico, e talvez não vai sair do memorial. Algumas observações sobre a ceia, então, na sua prática. É uma ordenança. Tomai e comei. É um ato, então, de obediência de uma ordenança. Então, deve fazer parte do nosso culto coletivo a Deus. Todos os membros da igreja devem participar da ceia. Só não participa quem não faz parte do corpo. Isso não significa que não é crente, mas aqui é uma especificação. Precisa fazer parte do corpo, seja pelo batismo, seja pela aceitação da igreja no aspecto de membresia. Por isso que a ceia ela pode ter um sentido mais privado mesmo. Mais de igreja local, mais de prática interna, mais do povo daquele rebanho, aquele rebanho daquele lugar. Porque assim nós estamos mais próximos, cremos, do que Cristo está querendo nos ensinar quando ele chega, ensina e faz assim com seus discípulos de uma forma particular, inclusive, que nos parece, excluindo Judas, que nunca foi convertido. Mas ela é seletiva mesmo. Ela é seletiva e ela é coletiva. Seletiva nesse aspecto, que é para o povo de Deus. E coletiva porque esse povo se ajunta. Específica para o corpo de Cristo, os redimidos, os libertos e salvos, circuncidados de coração, os quais publicamente deram sua pública profissão de fé em Cristo, e com ele firmaram uma aliança de fidelidade. Não é uma aliançazinha qualquer. Hoje eu sou cristão. A minha carteira. Olha a minha cara de crente. Não, firmaram um ato, uma aliança de fidelidade a Deus. Isso é você e Deus. Nem a igreja pode fazer isso por você. É você e Deus. É a unidade dos diversos salvos em torno do seu Salvador. Todos nós estamos unanimemente dizendo, servimos, amamos esse Deus, temos esperança nele. A unanimidade. Por ser um ato realizado pela igreja, um ato congregacional, a gente tem que pensar que nunca isolado, a ideia aqui é comunhão, ajuntamento do povo de Deus. Então, se é um ato realizado pela igreja, não tem sentido bíblico seu acontecimento de forma individual, ou mesmo fracionado por pequenos grupos. Porque a ceia, a sua representatividade é o corpo. Aí precisa compreender isso de uma forma muito clara.
É o corpo se reúne e celebra a ceia do Senhor conforme Jesus nos ordenou. Ela traz sentido de unidade, já falamos isso, por causa do ajuntamento e a comunhão do corpo de Cristo. Então, por mais que cada um de vocês, cada um de nós sejamos parte do corpo de Cristo e o representemos, nós não somos igreja quando sozinhos. Igreja é o corpo de Cristo. Embora ele exista, está um naquela casa, naquele apartamento, naquela chácara, mas ela se ajunta. Ela se ajunta. Então isso é uma coisa bem normal no corpo de Cristo, bem representativo. É um ato proclamatório, uma declaração que se faz. Até Jesus disse, anuncieis por esse ato, a morte do Senhor até que Ele venha. Então, quando nós celebramos a ceia, nós estamos proclamando o nosso Salvador. Ele morreu por nós, mas Ele ressuscitou, porque estou esperando Ele voltar. Ele ressuscitou. Ele vai voltar para nos levar. Os seus símbolos são bem específicos, não existem outros. É o pão e o vinho, ou o derivado da videira, se assim for melhor. Essa é a ordem de Jesus Cristo, pão e vinho. Ela não possui efeito de salvador ou salvífico. Ela apenas aponta para a verdade que ela simboliza. O pão e o vinho simbolizam algo maior, grande. É isso que Jesus quis nos ensinar quando tomamos os elementos das nossas mãos. A responsabilidade nossa é enorme, meus irmãos, como cristãos. Aqueles que têm a sua vida ajustada com Deus, não são perfeitos, mas entendem isso de uma forma tranquila. Não faz da ceia apenas um momento diferente. A ceia faz parte do culto e uma ordenança de Deus para nós, de Cristo para nós. E deve ser celebrada, e eu celebro porque eu compreendo isso. E sou obediente. É um ato memorial. Lucas e Paulo trabalham isso com mais clareza e dizem que Paulo tomou de Lucas, né? Ou quem sabe vice-versa. Ainda não olhei quem fez a carta primeiro, quem escreveu primeiro. Mas Lucas foi um escritor, que acompanhou Paulo o tempo todo. Os dois tratam de memorial. E nós não abrimos mão disso como igreja batista. Porque entendemos que isso é claro para nós, como memorial que nós fazemos. Não recebe e nem confere poderes sobrenaturais. O que significa isso? Isso significa que os elementos usados, tanto o pão quanto o vinho, eles não possuem qualquer poder místico, nem antes e nem depois das orações. Eles não sofrem transformações, eles não adquirem mais poder quando você toma ou alguém ora por ele e entrega, como nós vemos isso em outros meios e comunidades, outras comunidades evangélicas. Não sofre nenhum tipo de adoração. E nem quando nós ingerimos, não muda. Você quando toma ceia não sai daqui mais santo. Se fosse assim eu ia dar um pão inteiro, com manteiga ainda para vocês. Mas não tem efeito. Não é isso que ele quis dizer. Há algo maior que nós precisamos, sim, entender e aplicar para nós. Isso não aconteceu nem com Cristo e nem com a igreja primitiva. Você não vai encontrar essas orientações, essas mudanças. Não. É um memorial que quando nós obedecemos, somos abençoados. É isso que é interessante, Quando nós cumprimos, porque nós entendemos, nós somos abençoados quando fazemos. Estou terminando, tá? A prática da ceia, então, ela deve levar-nos a uma reflexão de constante exame e profundo arrependimento, é onde Paulo vai trabalhar mais profundamente. 1 Coríntios 11. Isso deve ser constante. O que ele está dizendo é o seguinte, essa consciência que você tem, esse entendimento que você tem de Cristo, e do pecado, e de libertação, precisa te levar a um arrependimento contínuo, constante, diante de Deus. Então, celebração da ceia em que essas coisas não acontecem, é porque também ainda há uma incompreensão, quem sabe, alguma compreensão errada desse significado. Celebramos, na verdade, o santo que em sua entrega nos santificou.
E por fim, não deve ser tratada impropriamente. Deve haver respeito e reverência na sua celebração. Não deve ser partilhada com as crianças. Opa! Não é bom que a gente faça dessa forma, senão ela não vai entender, ela vai achar que a ceia é uma celebração bem banal. Explique para ela depois. Talvez uma criança, um bebezinho, não sei. Mas tome bastante cuidado. Não deve ser participada, para que ela nunca venha pensar que a ceia não é uma coisa muito séria, né? Na verdade, as crianças precisam compreender o grande significado que existe e ela deve ser ensinada a se prepararem para esse grande dia, né? Que vai acontecer na vida delas. Elas vão ouvir o Evangelho, elas vão compreender o Evangelho, vão crer em Jesus, vão se arrepender dos seus pecados, vão ser batizadas e vão fazer parte desse corpo e vão participar da ceia, normalmente. Irmãos, Deus nos ajude a olhar para a ceia do Senhor como uma verdade histórica, uma realidade que, inclusive, define claramente as igrejas evangélicas, as igrejas cristãs. As ordenanças são práticas fundamentais. Uma igreja que não tem as ordenanças, ou só tem uma, não tem a outra, ela não se classifica como uma igreja cristã. Então, por aí você vai ver que todas as igrejas praticam. Muitas vezes a divergência se dá na forma como interpretam. E alguns divergem claramente com interpretação errada mesmo. O que nós queremos é que nós façamos e obedeçamos a Cristo no que Ele ordenou. E façamos da maneira correta. E valorizemos isso como uma bênção de Deus para a vida da igreja. Nosso Deus, muito obrigado por teu amor, graça e também por tua misericórdia. Obrigado, meu Deus, pelo teu amor, ó Deus, de uma forma que Ele nos alcançou, sendo nós, ó Deus, pecadores, pessoas que se afastaram do santo. Mas o Senhor nos alcançou, agora com a tua misericórdia também. Então, muito obrigado, meu Deus. Obrigado pela tua igreja. Obrigado, Deus, porque ela é composta pelos redimidos, transformados, ó Deus. Os arrependidos, os obedientes, Senhor. Que ainda com todas as nossas deficiências, ó Pai, o Senhor nos considera por causa de Cristo. Muito obrigado, meu Deus. Ajuda-nos agora a servi-lo melhor, a servi-lo com entendimento, com racionalidade, mas com fé também. Ó Deus, sabendo que as promessas do Senhor, elas não cessaram. Elas vão se cumprir e um dia, Deus, através do que fazemos agora dessas celebrações, aquilo que o Senhor fez em nós, ó Deus, vai se cumprir definitivamente quando nós estivermos com o Senhor na glória. Estaremos plenamente com o Senhor, não mais precisaremos do pão e do vinho, porque o Senhor estará ali conosco. Ó Deus bendito, instrui-nos, ó Deus, com isso tudo. Acalenta o nosso coração, acalma-nos, ó Deus. E ajuda-nos, ó Deus, a sermos esses servos do Senhor obedientes. Obrigado pelo teu amor e obrigado por esta igreja, por essa comunidade que o Senhor amou. Ó Deus, e por ela se entregou. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. À noite nós vamos continuar falando, agora um tema um pouquinho mais carregado, que é a prisão, de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos.